A paz do Senhor, igreja amada de Deus. Quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já quero agradecer pela tua presença que está nos assistindo neste momento. Quero lhe desejar um dia abençoado, Hoje, dia 26 de abril de 2020, estudaremos a lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Eu tenho a certeza que Deus falará ricamente com nossas vidas. O texto áudio está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que nos fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, a verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Saiba que nesta manhã Deus está te abençoando pela sua magnitude, do seu poder, da sua grandeza. Aleluias! E eu creio na nossa vitória em nome de Jesus. Meus irmãos, estaremos abordando alguns assuntos, a respeito da iluminação espiritual do crente, Na aula anterior nós aprendemos um pouquinho sobre a eleição e a predestinação, aleluias, dos salvos em Cristo Jesus. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a iluminação espiritual do crente. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Nós estamos terminando aqui já o capítulo 1 aqui de Efésios, nessa lição de número 4, a qual nós iremos ler aqui, Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Versículo 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glórias a Deus, Uma lição abençoada, a qual nós iremos meditar, Tem como objetivo geral esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus, No tópico primeiro a gente vai estar destacando esta vocação e as suas riquezas, de glória inclusas na nossa herança divina. No tópico 2 a gente vai salientar a grandiosidade do poder divino que opera em nosso favor, ou seja, no favor dos crentes, daqueles que creem. Tópico 3, expressar o exemplo de exaltação em Cristo, que nós possamos exaltar Cristo a todo momento de nossas vidas, glorificar, exaltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos dá a oportunidade, aleluia, esse também é o caminho, para Deus. A introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graças, que é o versículo 15 e 16, oração intercessora, versículo 17 e 19, e confissão de louvor e exaltação, que é o versículo 20 ao 23, encerrando o capítulo 1 aqui da carta aos Efésios. Meus irmãos, Paulo ele enfatiza aqui a ação de graças, Em tudo nós devemos render graças a Deus. Também Paulo ele vem aqui numa oração intercessora. No momento que nós vivemos, no momento que o povo, a nação, ou seja, o mundo vive
nós devemos ser intercessores, nós devemos ter orações intercessoras. Muitas vezes nós queremos orar a Deus só pedir, mas nós devemos ser igual Paulo, que, intercessores para os irmãos, intercessores nas orações, intercessão, em pedir a Deus para que Deus possa abençoar ao povo, como Paulo ele fazia aqui. E Paulo vem também aqui exaltando ao povo, a adorar o Senhor, a louvar, a exaltar a este Deus maravilhoso a qual nós servimos, Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Você pode entender a grandeza do nosso Deus? Como o nosso Deus é grandioso em nos abençoar? Como o nosso Deus é grandioso em colocar as mãos dele sobre as nossas vidas? Olha só a grandeza de Deus. Olha para a sua vida, olha para a sua família neste momento. Isso aí é a grandeza de Deus. Olha para o seu coração neste momento, pela tua vida espiritual. Isto é um sinal da grandeza de Deus na sua vida. Glórias a Deus. O tópico primeiro, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O salmista, meus irmãos, 119, o verso 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que a palavra de Deus possa nos iluminar, que a palavra de Deus possa esclarecer, aleluia, os nossos caminhos, os nossos passos. Que seja lâmpada, para nossos pés, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a nossa identidade. Glórias a Deus. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos por quem? Por Deus. Paulo vem rendendo graças a Deus, por Deus eleger um povo, a qual vai morar no céu, um povo a qual, vai desfrutar da herança divina de Deus. Então Paulo vem rendendo graças aqui, a Deus pela vida dos eleitos, ou seja, pela vida do povo que é eleito, aleluia. Naquele tempo ali, no qual o povo de Efésios, agora no tempo presente, nós devemos render graças a Deus por Deus nos eleger. Não foi nós que elegemos a Deus, mas Deus nos elegeu para sermos filhos dele, E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, Paulo, ele era grato, ele rendia graças a Deus por tudo que Deus tinha feito, por tudo que Deus estava operando na vida, Por isso nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, ou seja, aqueles ali qual estava, em Efésios, o espírito de sabedoria e de revelação. Que maravilha, que Paulo estava intercedendo para que seja, concedido a eles ali o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, Não existe outra maneira, aleluia, de conhecer a Cristo que não seja pela revelação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Você quer conhecer a Cristo, aleluia, não existe outra maneira a não ser a revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Olha só como era a visão de Paulo. Paulo estava, ciente de quão maravilhoso era o Evangelho. Mas ao mesmo tempo, Paulo estava vendo ali, como impossível era alguém perceber a glória,
dessas boas novas, ou seja, do Evangelho de Cristo, sem ser ensinado por Deus. Por isso que Paulo estava ali para exortar, para ao povo a adorar, a buscar, para que Deus se manifestasse, o povo começasse a entender espiritualmente o que Deus estava fazendo, o que Deus ia fazer e que Deus era na vida daquele povo. Dessa forma, da mesma forma, nós precisamos entender o que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, mas Deus não está olhando para mim, Deus não está olhando para a minha casa, para a minha família, para o meu emprego, Deus não está olhando para a minha situação que eu me passo neste momento. Mas será que nós estamos compreendendo espiritualmente o que Deus tem feito? Será que nós estamos compreendendo espiritualmente, discernindo espiritualmente o que Deus está operando em nossas vidas? Glórias a Deus, nós precisamos entender, A palavra de Deus vem nos falando aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, Paulo está falando aqui aos coríntios que se discerne espiritualmente. Aquele que não está espiritualmente ligado nas coisas de Deus, não vai discernir, não vai entender, vai parecer uma loucura. Mas aquele que está ligado espiritualmente sabe que provém de Deus, sabe que vem de Deus este poder, essa majestade, Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio de quem? Do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que Deus tem na nossa vida, para nós possamos compreender o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo sair da sua vida, sair do teu coração. É preciso todos os dias buscar essa presença, pedir: Espírito Santo, habita no meu coração. Espírito Santo, traz um renovo espiritual na minha vida. Isso aí é nós que precisamos pedir, Carecemos dessa presença em nossas vidas, para que a gente possa compreender. E aqui Paulo ele rogava aos crentes, que recebessem a capacidade de compreender a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Eu espero que nesta manhã você possa compreender a grandeza de Deus na tua vida, a majestade de Deus na sua vida. Amém? O 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Ou seja, a vocação aqui, meus irmãos, nós somos chamados, eleitos por Deus, a exercer essa vocação. Então Paulo ele quer, que os crentes aqui, ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, o que eles vão exercer, qual é o chamado deles. Então Paulo enfatiza muito essa parte. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide em pelo menos 3 aspectos. Paulo ele separou 3 aspectos aqui, sobre a esperança da vocação, O primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Quantas pessoas Deus chamou no passado? A gente vai olhar no Velho Testamento, quantas pessoas foram chamadas por Deus? Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual fazemos parte. Eu e você também fazemos parte dessa chamada, Então, esta é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Estamos a serviço do Pai, estamos a serviço do Mestre, aquele que nos chamou. O Senhor chamou a mim e a você, não foi para ficar parado, mas sim para servi-lo a Ele,
Então a gente vai entender que essa chamada ela abrange o serviço de santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Viver em comunhão com o Senhor, né? Viver de modo digno, ou seja, em santidade ao Senhor. Nós precisamos viver deste modo, porque o Senhor nos chamou para nós termos uma nova vida. Essa nova vida nos faz isso, viver uma vida irrepreensível, viver em comunhão com Deus e andar de modo digno. Esta é o segundo aspecto, né, que Paulo vem retratando aqui para nossas vidas. O terceiro aspecto, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Olha só, a esperança de conhecer Deus face a face. Paulo escreve aqui a 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas veremos face a face. Agora conhecemos o nosso Deus espiritualmente, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós somos conhecidos por Deus. Deus nos conhece, Deus sabe cada um de nós. Ele nos conhece, né? O nosso coração, Ele conhece o nosso sentimento, Ele sabe o nosso pensamento, né? Então Deus Ele nos conhece por inteiro. Paulo vem escrevendo aqui que em parte conhecemos a Deus espiritualmente, né? Nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que Deus é por nós, mas breve nós conheceremos Ele face a face. Que maravilhosa será esse dia, né? Por isso nós devemos caminhar, fazendo aqui, né? Se tornando homens e mulheres irrepreensíveis, tendo comunhão com Deus e andando dignamente, né? Conforme Deus quer que nós andemos. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Capítulo 1, versículo 18. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, ou seja, né, o que vai acontecer, ou seja, o tempo futuro, ou o que está prestes a acontecer, né? Porque a gente vê que a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos. E quando nós estamos buscando, né, essa sabedoria divina, Provérbios fala, né, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós devemos temer a Deus. Muitos não têm temido ao Senhor e querem ser sábios. Nós precisamos temer a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu tenho a certeza que o Deus que nós servimos, né, o qual nos perdoou nossos pecados, nos adotou como filhos e ainda vai nos dar bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Ele tem nos abençoado já. Ele já tem nos garantido muitas bênçãos. Bastamos nós olharmos para o nosso redor o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Nós vamos compreender. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, ou seja, no dia determinado, os fiéis estarão reunidos na bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, ou seja, desde a fundação, da criação do jardim do Éden, Deus já tinha preparado a minha e a tua herança, mas nós precisamos ainda caminhar, precisamos ainda santificar. A caminhada ainda é longa em nossas vidas,
para nós recebermos a herança, mas que nós possamos alcançar, né, a nossa salvação, alcançar o que Deus tem nos predestinado. Precisamos buscar muito ainda em Deus. Amém? Síntese do tópico primeiro. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Glórias a Deus. Vamos para o tópico segundo, que fala sobre excelência, grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo, né? Por isso lá que está, se não me falha a memória, em Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Deus, a sua grandeza, o seu poder, como o escritor fala aqui, é imensurável e nada pode detê-lo. Quem pode deter a Deus? Ninguém pode deter a Deus. O que Deus tem operado na tua e na minha vida, ninguém pode deter. O que Deus tem decretado sobre a minha, sobre a tua vida, ninguém pode impedir. Porque Deus, Ele é soberano. Ele é soberano em todos os aspectos. Ele é grandioso em todos os aspectos. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Olha só, em favor dos crentes, em favor daquele que crê, em favor daquele que renunciou, em favor daquele que está seguindo a Deus. Deus tem operado em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos colocar o nosso problema, a nossa dificuldade, seja ela qual for, maior que Deus. Eu estou com um problema tão grande na justiça, eu estou com um problema tão grande financeiramente, eu estou com um problema tão grande de saúde. Mas você já viu, você já imaginou a grandeza de Deus? Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior que o teu problema, Ele é maior que a minha dificuldade, Ele é maior que a tua enfermidade. Então glorifica a Deus, comece agora a enxergar a grandeza, o poder e a majestade de Deus na sua vida. A partir do momento que nós enxergamos o poder de Deus, nós conseguimos ver a resolução da situação. Mas muitas vezes nós queremos colocar o problema. Mas é muito grande. Será que Deus vai solucionar? Será que Deus tem esse poder? Eu quero te dizer nesta manhã que Deus, Ele tem poder no céu e Deus tem poder na terra. A sobreexcelência e grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelência é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário, ou seja, extraordinário é o poder de Deus em nossas vidas, né? Já a expressão seguinte, megetos, ou seja, grandeza, adjetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja, ou seja, o poder de Deus tudo excede. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas de herança. Creia que Deus, Ele tem poder sobre a tua vida. Creia que Deus tem poder sobre todas as situações. A sua grandeza, a sua excelência aqui de grandeza, como o escritor vem nos trazendo aqui, aleluia. O extraordinário poder de Deus, Ele é nas nossas vidas. Nós precisamos crer que Deus tem operado. E operando Deus, ninguém impedirá. O 2. A força do poder divino.
Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19, que nos fala, né, o qual a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordentes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia. O que Deus tem operado em nossas vidas é eficaz. O que Deus tem operado nas nossas vidas, né, é maravilhoso, sinalizando a ideia de poder em atividade, ou seja, na sua eficácia, no seu poder, Deus está operando. E é eficaz o poder de Deus, né? O poder de Deus, ele não tem sombra de variações. O poder de Deus não tem meio termo, mas é eficaz. Eficaz. Glórias a Deus. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischios, que indica o poder inerente, que significa característica essencial de Deus. O poder inerente somente Deus pode ter. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza, somente Ele pode ter, né? Divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Olha só a força do poder de Deus. Olha a força do poder de Deus que Paulo ele vem aqui, né, apresentando. Porque quando Paulo ele começa a falar para o povo, Paulo ele deixa claro o que ele está falando não são palavras, né, jogadas ao vento, mas Paulo ele quer que o povo, Paulo quer a compreensão das suas palavras, né? A mesma forma quando o pastor, né, está pregando para as suas ovelhas, né? O pastor está pregando para a igreja. O pastor quer que, né, que o povo compreenda as palavras de Deus. Se o pastor ele quer que o povo compreenda, imagine Deus. Deus ele quer a compreensão das suas palavras, porque a palavra ali não é, né, do pastor, mas provém do trono de Deus. Provém daquele que está ali querendo se manifestar, está querendo comunicar. Da mesma forma, Paulo ele queria que o povo entendesse o poder de Deus, que não somente conhecesse a Deus, mas que entendesse o que Deus estava para operar na vida deles. Muitas vezes nós queremos apresentar a Deus, aí a hora que a pessoa aceita a Jesus, a gente abandona, a gente esquece, mas o nosso intuito é fazer como Paulo está fazendo aqui. Paulo é que queria que o povo compreendesse, entendesse realmente o que Deus estava operando. Então Paulo ele apresenta 3 exemplos aqui da força do poder de Deus. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Olha só. O segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. O terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Deus, meus irmãos, ele não pode ser compreendido por mera lógica humana. Por mera lógica humana, nós não vamos compreender a Deus. E nem sequer a sua própria excelência, ou existência. Nós precisamos o quê? Entender que Deus pode ser classificado em 2 pressuposições primárias: que Deus existe, e a segunda, que Ele se revelou a nós de modo adequado através da sua revelação inspiradora. Se nós cremos que Deus existe, e Ele é revelado a nós através da sua palavra, Ele é revelado a nós através do seu poder que opera em nossas vidas, nós estamos buscando o quê? A espiritualidade em Deus, através do quê? Da nossa fé. A
partir do momento que nós cremos que Deus existe e Ele nos criou e tudo está nas mãos dele, o operar está na mão dele, nós começamos a entender que Ele é na nossa vida. Então, e Ele tem o seu poder, né? E a sua magnitude. Então, Paulo ele vem falando do poder. Está na ressurreição de Cristo, está na ascensão de Cristo à direita de Deus Pai, e também a elevação acima de todo o domínio. Ou seja, todo o domínio está na mão de quem? De Cristo. Aleluias, né? Por isso tudo que Deus tem feito por nós. Para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa ter esta visão espiritual. A gente precisa buscar espiritualmente Deus. Porque Deus, Ele é Espírito. Vamos para o tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes, né? O poder de Deus é disponível a nós também, né? Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos, né? Olha o poder de Deus ressuscitando Cristo dos mortos, né? Aqui no capítulo 20, no capítulo 1, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Está lá em Atos 2, versículo 24, Atos 3, versículo 26. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Ou seja, é a garantia, né? Quando nós vamos comprar alguma coisa, um eletrodoméstico, né? O vendedor lá nos dá uma garantia para a gente ficar ciente, né? Se aquilo estragar, se aquilo, né, quebrar, nós temos a garantia. Cristo, né, Deus fazendo, né, esse poder grandioso de ressuscitando Cristo dos mortos, nos dá a garantia que nós também seremos ressuscitados. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, que nos fala, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Essa é a nossa garantia. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte, se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Eternamente com Cristo, né? O 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, lá no Salmo 110, e Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ou seja, Cristo triunfou sobre o pecado e também sobre as forças malignas, né? Esse triunfo também está assegurado a quem? Aos salvos. Você também pode triunfar sobre o pecado e sobre o mal. Basta que você, né, dedique a sua vida a Deus. Viva uma vida santificada, viva uma vida de fidelidade a Deus, que você vai triunfar também. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, ou seja, são obras do poder de Deus. É mais um exemplo que Paulo vem dando, né? Que Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso sobre as nossas vidas. O 3.
Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio e de todo o nome que se nomeia. O nome de Cristo tem poder, né? O nome de Cristo tem poder. Quando nós estamos orando e a gente pede em nome de Jesus, enfermidade bata em retirada. Em nome de Jesus, todo demônio vai cair por terra. Nesse nome tem poder. O nome de Jesus Cristo há poder. E eu creio que você está glorificando a Deus neste momento. Eu creio que neste momento você pode repreender na sua casa esta enfermidade. Você pode repreender na sua casa, né, essa situação que você está passando. Bastamos que nós possamos pedir em nome de Jesus Cristo, porque nesse nome Ele tem poder, porque Ele está acima de todos os nomes. Significa que Ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja, ou seja, Cristo triunfando faz duplo benefício à sua igreja. Aleluia. O primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Olha só, Cristo é a cabeça da igreja. Isso é um benefício, né, de Cristo ser exaltado. Segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Ou seja, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Olha só o que nos fala aqui, né? No versículo 22 e no versículo 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Esse é o primeiro. E o segundo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor, meus irmãos, nenhum poder pode prevalecer. Nenhuma potestade no ar pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Que nós possamos ter fé, acreditar que Deus tem todo esse poder sobre as nossas vidas e sobre a igreja do Senhor. Concluindo, embevecido, ou seja, empolgado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos. Todos nós devemos adorar a Deus continuamente, até aquele grande dia. Não é tempo de nós pararmos, não é tempo de nós cruzarmos o braço, mas é tempo de nós adorarmos a Deus, adorarmos, exaltarmos a Deus. Paulo ele enfatiza o povo a adorar, a exaltar a Deus. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Quando nós estamos glorificando a Deus, nós estamos, exaltando ao Senhor, porque toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada àquele qual é merecedor, Deus. Somente Ele é merecedor. E tudo que Ele tem feito por nós, nós devemos glorificar. Tudo que Deus tem operado em nossas vidas, nós devemos glorificar. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluias, glórias a Deus. Tenha certeza que você tem sido iluminado espiritualmente por Deus. Eu tenho certeza que você tem, nesses dias difíceis que nós estamos passando, você tem recebido a iluminação de Cristo na sua vida.
continue perseverando, continue firme, porque o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é grande. E a gente aprende nesta manhã que a dimensão a qual Deus nos chamou, né, a qual Deus nos elegeu aqui para ter esta grandiosa, essa riqueza desta herança que Deus tem, né, separado para nós. Eu tenho a certeza que o Senhor, Ele tem, aleluias, né, olhado para mim, olhado para você. Eu tenho a certeza que Deus tem se alegrado com a minha e a tua presença, aleluias, nas orações, nas intercessões, por buscar a Deus. Então busque ao Senhor, amém? Eu louvo e agradeço pela tua vida, lembrando os irmãos que hoje à noite nós teremos nosso culto, né? Esse é um culto abençoado, um culto online. Tenho certeza que Deus falará grandiosamente em nossas vidas. Os irmãos tenham uma tarde abençoada e deixe o poder de Deus reinar na sua vida. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por esta palavra a qual nós aprendemos nesta manhã. Feche nossos olhos. Maravilhoso Deus, gratos nós somos, Senhor, meu Pai, por esta manhã maravilhosa na tua presença, Senhor. Que esse conhecimento, esta palavra, essas palavras a qual nós aprendemos nesta manhã, a respeito, Senhor, meu Pai, da tua grandeza, do teu poder, possa ser manifestado em nossas vidas, meu Pai, e que nós venhamos entender, Senhor, e também compreender o que o Senhor tem operado em nossas vidas, este poder maravilhoso, este grandioso, extraordinário, Senhor, meu Pai, manifestação de poder e glória em nossas vidas, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus.